Hello, titia chegou, minha gente. Olha, pessoal, eu vou ler aqui algumas lendas e contos e vou deixar as referências aqui na descrição para quem quiser, porque geralmente essas lendas e contos, elas nos trazem grandes reflexões, muitas vezes textos curtos, mas muito profundos que nos fazem refletir sobre muitas questões. Uma dessas lendas tem o título Oásis. Conta uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e, aproximando-se de um velho, perguntou: que tipo de pessoa vive neste lugar? O ancião perguntou: que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? O rapaz explicou: um grupo de egoístas e malvados. Estou satisfeito de haver saído de lá. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui, replicou o velho. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: um magnífico grupo de pessoas amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui, porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. É o famoso céu e o inferno. Nunca esteve fora, está dentro. Se você pensa que você vai encontrar sua paz em qualquer lugar do mundo, você está enganado. Porque o único lugar que você pode encontrar paz é dentro de você. Eu sei que muitas vezes é uma lição bem desafiadora, mas é verdade. Por que tantas pessoas conseguem viver em paz em meio ao caos? E porque tantas pessoas, aparentemente com uma vida, tranquila, vivem num verdadeiro inferno? Porque não é o que está fora, é o que está dentro. Se eu olho para o mundo, para o meu entorno, e só enxergo as coisas ruins, eu não vou achar nada de bom em lugar nenhum. É o famoso nada nunca tá bom. E como tem gente assim, nada nunca tá bom. Agora, se você enxerga as coisas boas do seu entorno, você pode ir onde for, você vai continuar enxergando, porque são os olhos da alma. Quer encontrar paz? Busque dentro de você. É o único lugar em que você pode encontrar. Aliás, eu vou deixar esse aqui, esse site é o Sabedoria Universal. Gente, aqui tem muito conto, muita lenda. Eu vou até deixar guardado, porque obviamente não dá para fazer todos os textos que estão aqui, mas eu vou fazer alguns nesse vídeo. Vamos lá para mais um texto. Uma lição. Um famoso palestrante começou um seminário segurando uma nota de $20. Numa sala com 200 pessoas, ele perguntou: quem quer esta nota de $20? Mãos começaram a se erguer. Ele disse: eu darei esta nota a um de vocês, mas primeiro deixem-me fazer isso. Então ele amassou a nota e perguntou outra vez: quem ainda quer esta nota? As mãos continuaram erguidas. Bom, ele disse, e se eu fizer isto? E ele deixou a nota cair no chão e começou a pisá-la e esfregá-la. Depois pegou a nota, agora imunda e amassada, e perguntou: e agora? Quem ainda quer esta nota? Todas as mãos permaneceram erguidas. Meus amigos, vocês todos devem aprender esta lição. Não importa o que eu faça com o dinheiro, vocês ainda irão querer esta cédula
porque ela não perde o valor, ela ainda valerá $20. Essa situação também se dá conosco. Muitas vezes em nossas vidas, somos amassados, pisoteados e ficamos sujos por decisões que tomamos e ou pelas circunstâncias que vêm em nossos caminhos. E assim, ficamos nos sentindo desvalorizados, sem importância. Porém, creiam, não importa o que aconteceu ou o que acontecerá, jamais perderemos nosso valor ante o universo. Quer estejamos sujos, quer estejamos limpos, quer amassados ou inteiros, nada disso altera a importância que temos. A nossa valia, o preço de nossas vidas não é pelo que fazemos ou sabemos, mas pelo que somos. Somos especiais. Você é especial, muito especial. Jamais se esqueça disso. Uma pena que não tem o autor, né? Os autores desses textos. Pois é, tá aí uma bela analogia. Eu já conheci esse texto, mas há muitos anos atrás, não tinha mais lido. E realmente, você pode pegar uma nota, amassar, sujar, ela vai continuar valendo. Por que a gente não se valoriza assim também? Apesar das circunstâncias, não é? Aliás, como nos ensinaram, né, a nos depreciarmos. Eu tenho um texto para fazer aqui, que vai falar de autoestima, autoimagem e autoconfiança, como pilares do autoamor. Eu devo trazer aí nos próximos dias. Como essa coisa do autoamor já foi distorcida, porque se vocês pegarem no dicionário, vocês vão ver lá que autoamor, eles fazem relação com arrogância, né? Quando eu falo aqui o sistema é bruto, é brutíssimo, né? Esses institutos de engenharia social do capiroto não são brincadeira não. Mas aos poucos você vai desmistificando, vai se aprofundando, se autoconhecendo e entendendo a importância de se valorizar. Porque nós somos sim especiais. Eu sou especial. Você é especial. Nós somos... Eu tenho um texto aqui que é acho que é o Anel. Acho que é o Anel que fala de um rapaz e tudo mais. E o mestre dá também uma lição maravilhosa falando do valor do anel. Eu vou deixar ele amarrado aqui, se vocês quiserem, vocês podem assistir. Faz muito tempo que eu fiz, vale muito a pena, porque fala justamente disso. Tem gente né, a gente não está aqui para ser valorizado por ninguém, a gente está aqui para ser valorizado pelos outros. Por nós mesmos, perdão, não pelos outros, por nós mesmos. E tem muita gente que gosta muito de desvalorizar os outros. Por quê? Porque ela se desvaloriza. Então, quando alguém te depreciar, pense assim, putz, esse aí não se dá o mínimo valor, mas não se contamine por ela. Vamos ver. Eu adoro esse texto. Lições importantes que a vida ensina, olha só. Durante meu 2º mês na escola de enfermagem, nosso professor nos deu um questionário. Eu era um bom aluno e respondi rápido todas as questões até chegar à última, que era, abre aspas, qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da escola? Fecha aspas. Sinceramente, isso parecia uma piada. Eu já tinha visto a tal mulher várias vezes. Ela era alta, cabelo escuro, lá pelos seus 50 anos. Mas como eu ia saber o primeiro nome dela? Eu entreguei meu teste deixando essa questão em branco. E um pouco antes da aula terminar, um aluno perguntou se a última pergunta do teste ia contar na nota. É claro, respondeu o professor. Na sua carreira, você encontrará muitas pessoas. Todas têm seu grau de importância. Elas merecem sua atenção, mesmo que seja só com um simples sorriso ou um simples alô. Eu nunca mais esqueci essa lição e também acabei aprendendo que o primeiro nome dela era Dorothy. Eu já falei para vocês várias vezes, né? Muitos talvez não tenham visto, né? Porque aconteceu em outros momentos, mas o quanto eu gosto daquele filme do Pat Adams, né? Que é um médico. Porque tem o filme todo é muito legal, faz muitos anos que eu assisti, não sei se tinha lacração ali ou não, eu sei que tem uma cena emblemática naquele filme que traduz exatamente isso aqui, né? Quando eles saem da sala, da universidade e vão para o hospital com o professor, o personagem é do Robin Williams, e aquele monte de gente em volta de um paciente, um senhor que está assim numa maca e o médico pega lá, né?
esqueço o nome do prontuário, né? Esse é o paciente número tal, e ele tem tal coisa. Aí o professor olha para os alunos e fala assim: alguém tem alguma pergunta? Aí o Pat Adams coloca o rostinho dele, né? Levanta a mão e coloca o rosto assim no meio dos colegas para olhar para o paciente e pergunta: qual é o seu nome? É isso aqui. É exatamente isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que se sente, né, tão menosprezada e infelizmente não dá para negar isso. Existem pessoas que se colocam na posição de se achar o suprassumo do suprassumo, de uma arrogância e uma soberba sem igual, que é incapaz de dar um bom dia para alguém que no conceito dela está abaixo do nível dela. É uma pessoa completamente miserável de alma, diga-se de passagem. E tem pessoas que realmente se sentem tão depreciadas que quando você dá um bom dia e um sorriso, ela se assusta, porque ela não está acostumada com aquilo. E para muitas pessoas, esse bom dia e esse sorriso são um momento mágico do dia delas. Eu sempre falei das pessoas invisíveis, que são aquelas que muitas vezes a gente não vê, né? Limpando a rua, ou mesmo abandonado na rua, ou mesmo vendendo balas num farol. E são pessoas que muitas vezes têm uma história de vida riquíssima. É claro que muitas vezes a gente, principalmente quem mora em grandes capitais, né? São Paulo tem muito disso. Você para no farol, você fica todo travado dentro do carro porque você tem medo, né? De quem encosta, quando encosta uma moto com duas pessoas. Gente, que coisa horrível isso, você viver desconfiando de todo mundo. Eu não vejo a hora desse mundo mudar para que a gente possa conviver com as pessoas, sabendo que nós estamos lidando com humanos. Então essa coisa de você saber o nome da pessoa, qual é o seu nome? Às vezes você vai num lugar, numa loja, numa padaria, não sei aonde, num restaurante, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Nossa, não custa nada para quem dá, mas vale muito para quem recebe. Que a gente entenda que as coisas simples da vida são as que têm maior valor. Vamos lá para o próximo conto. A magia da comunicação. Esse texto é legal. Eu não sei se é exatamente isso, porque eu já ouvi essa história de outro, assim, como se fosse em outros lugares. Havia um cego que pedia esmola à entrada do viaduto do Chá em São Paulo. Todos os dias passava por ele, de manhã e à noite, um publicitário que deixava sempre alguns centavos no chapéu do pedinte. O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase: cego de nascimento, uma esmola, por favor. Certa manhã, o publicitário teve uma ideia. Virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra frase. À noite, depois de um dia de trabalho, perguntou ao cego como é que tinha sido o seu dia. O cego respondeu muito contente. Até parece mentira, mas hoje foi um dia extraordinário. Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa. Afinal, o que o senhor escreveu no letreiro? O publicitário havia escrito uma frase breve, mas com sentido e carga emotiva suficientes para convencer os que passavam a deixarem algo para o cego. A frase era, abre aspas, em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la, fecha aspas. Na maioria das vezes, não importa o que você diz, mas como você diz. Vejam, né? Cego de nascimento, uma esmola, por favor. O cara vai lá e coloca a frase: em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la. Para vocês verem o que é a questão da emoção, o que é o apelo emotivo. Mas essa frase aqui, essa história aqui, me faz realmente refletir sobre o quê? Sobre essas coisas simples que a gente não dá valor. O ouvir, o falar, o andar, o enxergar, o parar numa hora do dia e ficar olhando para o céu, ver uma borboleta voando ou um beija-flor, ouvir o canto de um pássaro, o choro de uma criança, até mesmo o barulho dessas motos do capiroto aí, sinal que eu ouço, né? Eu não sou surda.
Essas coisas tão simples e que a gente não valoriza, e a gente vê numa placa, em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la. Oh, mas eu posso. Puxa vida, que coisa mais linda. Valorizar o que tem valor. Ah, que lindo. Aprendendo com os erros, o próximo texto. O mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminha com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai o tempo todo. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. O aprendiz diz, levando mais um tombo: "Você não me ensinou nada hoje." O mestre responde: "Ensinei sim, mas você parece que não aprende. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida." E como lidar... Aí o aprendiz pergunta: "E como lidar com eles?" E o mestre responde: "Como deveria lidar com seus tombos?" Respondeu o mestre. "Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, deveria procurar aquilo que o fez escorregar." É um soquinho meio que na boca do nosso plexo solar, né, gente? Ao invés de reclamar, que é uma atitude até que instintiva, automática, eu diria, peraí, tudo bem que uma xingadinha de vez em quando também desopila, né? Que ninguém aqui é santo. Mas a questão você vê que ele, durante todo o percurso, ele reclama, amaldiçoa, e ele não para observar. Por que ele caiu? Tinha uma pedra, né? O lugar era, como se fala? Sei lá, todo, né? Cheio de buraco, sei lá eu. Não. E na vida é assim. Quando a gente tropeça, ou quando a gente cai, ou quando a gente passa por alguma situação difícil, por que isso me aconteceu? Aliás, o que é que isso quer me ensinar? Não é verdade? Vamos ver aqui. Essa história das moscas, eu acredito que muita gente conheça, só que aqui tem vamos dizer, são duas partes. A história das moscas, parte 1. Contam que certa vez 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente, assim logo ao cair nadou até a borda do copo. Mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou, parou de nadar e de se debater, e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz, e por isso continuou a se debater por tanto tempo que, aos poucos, o leite ao redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca tenaz conseguiu, com muito esforço, subir e dali levantar voo para algum lugar seguro. Durante anos, ouvimos esta primeira parte da história como um elogio à persistência que, sem dúvida, é uma habilidade que nos leva ao sucesso. Parte 2. Tempos depois, a mosca tenaz, por descuido, seja aquela que, né, bateu a asinha lá e formou a manteiguinha e sobreviveu, por descuido ou acidente caiu num copo. Começou a se debater na esperança de que no devido tempo se salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo." A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, e continuou a se debater até que, exausta, afundou no copo cheio de água. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de notar as mudanças no ambiente e ficamos nos esforçando para alcançar os resultados esperados até que afundamos na nossa própria falta de visão? Rapaz, né? Então, na primeira etapa, a questão da persistência, claro, né? Nem tudo é força. Muitas vezes a gente precisa de outros atributos, né? A inteligência, a sagacidade e tudo mais. Só que ela não percebeu, lógico, né? Não percebeu, ela não tinha essa condição. Ela caiu na segunda vez num copo d'água. Por mais que ela se debatesse, ela não teria chance. E ela recebeu lá, né? Vai ali no canudinho, mais fácil. Não, imagina, eu já saí dessa uma vez. E isso me faz pensar uma coisa. Que me veio aqui uma situação.
Às vezes você quer até ajudar uma pessoa, falar com ela sobre coisas que você vê e você fica numa sinuca de bico, que não é brincadeira não, né? Mas vamos lá, você se arrisca e fala. A possibilidade dela não te ouvir é muito grande, você também tem que lidar com isso. Bom, fiz minha parte, né? Ela não quis. E a gente precisa observar, né, a vida, as circunstâncias, sempre com um olhar renovado. A experiência que eu tive lá atrás, ela é muito válida, mas não quer dizer que a mesma estratégia que eu usei lá é necessária agora. Talvez vá me exigir outro tipo de atitude. O náufrago. Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo. E este único sobrevivente foi parar numa ilha deserta e fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e os restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva e dos animais. O tempo foi passando e a cada alimento que conseguia ele agradecia. Um dia, voltando depois de caçar e pescar, viu que seu abrigo estava em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Desesperado, ele se revoltou e gritava chorando: "O pior aconteceu, perdi tudo, Deus, por que fez isso comigo?" Chorou tanto que adormeceu profundamente, cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado por um navio que se aproximava. "Viemos resgatá-lo", lhe disseram. E ele perguntou: "Como souberam que eu estava aqui?" Então lhe responderam: "Nós vimos o seu sinal de fumaça." Ou seja, o casebrinho lá, né, pegou fogo, ele se desesperou porque era o abrigo dele e na verdade foi aquilo que chamou a atenção, né, dos tripulantes de um navio que foram resgatá-lo, entendendo que aquilo era um pedido de socorro. Como a gente não sabe de nada nessa vida. Como a gente desconhece a mecânica espiritual, vamos dizer assim. Como a gente, né, se desespera e não confia nem na gente, nem neles muitas vezes. Porque é tudo tão perfeito na obra de Deus, mesmo em momentos tão difíceis. É uma dinâmica tão impecável. É aquele famoso tudo que Deus faz é perfeito. E é mesmo. Olha só, ajuda. Um menino pequeno estava se esforçando para mover um pesado armário, mas o móvel não cedia. Ele empurrava, puxava com toda a sua força, mas não conseguia movê-lo em nenhum centímetro. O pai, que ali chegava, parou para observar os esforços vãos do filho. Finalmente perguntou: "Filho, você está usando toda a sua força?" "Sim, estou", gritou o garoto exasperado. "Não está", disse-lhe calmamente o pai. "Você não me pediu para te ajudar." Né? Quanta dificuldade a gente tem às vezes de pedir ajuda. E toda a força necessariamente não é só a nossa. Não tem aquele ditado que diz: "uma andorinha só não faz verão"? E muitas vezes a gente precisa do suporte, do amparo, da ajuda mesmo, braçal de alguém. E por que não pedir? Ai, porque pedir demonstra fraqueza, aquela papagaiada toda. O quadro. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas, enfim, uma multidão. Afinal, o pintor, além de um grande artista, era também muito famoso. Chegado o momento, tirou-se o pano que velava o quadro. Houve caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente à porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele parecia querer ouvir se lá dentro alguém responderia. Houve discurso e elogios, todos admiravam aquela obra de arte. Porém, um curioso observador achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. Intrigado, foi perguntar ao artista: "Sua porta não tem fechadura, como se fará para abri-la?" "É assim mesmo", respondeu-lhe o artista. "Esta porta é o coração humano. Só se abre
pelo lado de dentro. Ah, que coisa mais linda, e não é mesmo? Por isso que se fala, né? O Gasparetto falava muito. Quando você não quer, nem Deus, aliás, nem Deus interfere na sua vida. Porque quando você não quer, não tem. Agora, quando você quer, quando você está disposto a abrir a porta do coração, aí tudo se movimenta. Então, assim, a espiritualidade não exige nada, não interfere em nada. Quem tem que fazer o movimento somos nós. A turminha trevosa interfere, né? Mas a gente é que dá poder a eles. Então, nem eles conseguem interferir se a gente não autorizar. O poder habita dentro de nós, né? Esse Cristo, na verdade, também habita dentro de nós, o nosso Cristo pessoal. E quando a gente acessa esse entendimento, essa energia fantástica, a gente entende que realmente nós somos deuses, como Ele veio nos dizer há tantos e tantos e tantos anos atrás. Né, minha gente? É isso aí, meu povo, por hoje. É isso, tá? Tem muitos contos aqui que eu vou deixar salvos, mas vocês vão ter acesso aí, obviamente, quem quiser, né? A leitura deles. E eu volto num próximo conteúdo com mais alguns contos, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. A gente se vê num próximo conteúdo. Em pé.